E a primeira reflexão que eu vejo aqui, sabe o que a gente mais precisa? De fé. Fé. Fé? Mas não é a fezinha lá que eu brinquei no início, né? De fé. Fé no Cristo, fé no Senhor. E eu falei lá nos primeiros dias que a gente começou a meditar nos evangelhos, né? Que todos os sinais, os milagres de Jesus já comprovavam quem Ele era. Que Ele era o Messias, que Ele era o Cristo. Todos os sinais, todas as curas comprovavam quem era Jesus. E muitos, mesmo vendo todos aqueles sinais se cumprindo, tendo todas as profecias, muitos deles não creram, não tiveram fé. E aqui agora nós estamos diante de um texto, e o versículo 2 diz assim: vendo a fé que eles tinham. Foi isso que Jesus olhou, vendo a fé que eles tinham. Eu não vou entrar muito no detalhe conceitual, né, de fé, né, do que é de fato ter essa fé, explicar aqui de forma mais conceitual, mas de forma mais empírica, a prática que a gente vê aqui nesse texto. Eu diria que a fé, se a gente fosse comparar com uma construção, né, com a construção de uma casa, de um local, a fé seria a porta de entrada. A porta que a gente coloca naquela casa para Deus entrar. A fé é essa porta, tudo passa pela fé. Se a gente lembrar de Hebreus 11:6, diz que sem fé é impossível agradar a Deus, ter contato com Deus. Eu não chego diante de Deus sem fé. Ou seja, essa fé que me leva a crer em quem Ele é. A fé que me leva a crer, a entregar minha vida a Ele, a viver com Ele, a saber que Ele é o Senhor, não é mais uma pessoa qualquer. Que Ele é de fato o verdadeiro Deus, o Senhor de tudo. É interessante, dentro das nossas teologias, né, e é claro que a gente tem as nossas posições e discussões teológicas, mas é interessante quando a gente olha aqui pensando biblicamente, sem me apegar a essa ou aquela teoria, a teologia que tira a fé da responsabilidade humana. Existe linha teológica que a fé é Deus que coloca a fé. A salvação é pela graça, de fato. Mas, gente, acreditar, pensar que a fé é Deus que vai me dar a fé, que Deus que vai me fazer crer, é tirar a responsabilidade humana. E aqui nós vemos dizendo o quê? Que vendo a fé que eles tinham. Então eu quero mostrar que a fé depende de nós, depende de mim e de você. Deus tem demonstrado o seu amor, Deus tem se revelado, Deus tem agido, tem dado sinais, tem se manifestado, tem feito, como eu costumo dizer, a parte dele. Deus faz a parte dele. A minha parte é somente crer ou não crer, ter fé ou não ter fé, em quem Ele é, no que Ele vai fazer, no que Ele quer fazer na minha vida. Outro detalhe que a gente vê aqui é que a fé vai demonstrar esforço da nossa parte. Nossa querida e saudosa irmã Zalita, ela sempre citava aquele versículo que diz que o reino de Deus é tomado à força, com esforço. E o que a gente vê aqui nesse texto que a gente vai ler? O esforço dos homens que levaram esse paralítico e o esforço do próprio paralítico em aceitar ser levado por esses homens. E eu vou ler o texto paralelo lá em Marcos 2,4, tem ele aí, que ele vai ainda mais profundo, ele abrange mais do que o texto de Mateus que a gente leu. O texto de Marcos, ele dá mais detalhes, ele diz assim: não podendo aqueles 4 homens, né, levá-lo até Jesus, por causa da multidão, então eles tinham ali empecilho para chegar até Jesus. Havia ali um paralítico, eles sabiam que Jesus estava curando, e eles não podiam levar aquele homem até Jesus por causa daquela multidão. O que eles fazem? Não tem jeito, a gente não consegue, é muito empecilho nessa vida, parece que o mundo só vira de cabeça para baixo em cima de mim. Não dá certo, não consigo a cura, não consigo o renovo. Tem uma multidão me atrapalhando, tem uma situação me atrapalhando, um diagnóstico me atrapalhando. Aqueles homens dizem o seguinte: não podendo levá-lo até Jesus por causa da multidão, removeram parte da cobertura do lugar onde Jesus estava. É demais isso, né? Você imagina a gente aqui, e de repente o telhado sair caindo pedaço, e descer uma pessoa do telhado.
Você fala assim, mas para que tudo isso? Eles precisavam chegar até Jesus. Eles precisavam apresentar aquela necessidade a Jesus. Aí às vezes a gente diz assim, eu estou com aquele grande problema, esse problema que nós temos. Aí a gente ora quantas vezes por isso? Aí a gente busca quantas vezes por isso? Aí a gente faz o que por isso? Percebe a fé? A fé vai me levar a me esforçar. Eu vou ter esforço. Nada vai me parar. Se for preciso remover cobertura, se for preciso mudar de país, eu vou mexer, eu vou sair, eu não vou deixar isso me parar. A fé nos torna protagonistas, né? nos coloca em forma ativa na vida, e não passiva. Porque ali tem um paralítico que ele não podia se mover até Jesus. Aparece ajuda e ele não impede aquilo. Imagina um rapaz ali com toda a sua deficiência sendo empurrado para lá e para cá, telha sendo empurrada para todo lado, e ele descendo ali com aqueles homens segurando ele. E aí a gente tem que olhar para a nossa fé e dizer, o que está acontecendo com a gente? Qual é o problema que a gente tem? Qual é a luta que a gente está enfrentando? Qual é o medo? Qual é a situação que está acontecendo? E o que é que eu vou fazer? Qual é a minha fé? Qual é a minha fé diante dessa situação? Removeram parte da cobertura do lugar onde Jesus estava e, através de uma abertura no teto, baixaram a maca em que estava deitado o paralítico. O que você mais precisa? De fé. Sem fé é impossível agradar a Deus. A gente acabou de adorar, de cantar louvores. Se a gente não crê no que estamos fazendo, não chega na presença de Deus. A gente lê a palavra, mas se a gente não crê que a palavra é a palavra de Deus, a gente não é tocado por isso, isso não muda. A gente tem situações e problemas nessa vida, a gente pede ajuda para Deus, mas se a gente não ter fé verdadeiramente em Jesus, sabe o que acontece? A gente não anda, a gente não vai. A fé me move, a fé me faz esforçar. Temos problemas, dificuldades, mas pela fé nós vamos. Aliás, quando a gente vê o livro de Hebreus, lá no capítulo 11, a gente vê relatos exatamente dessa forma. Pela fé, fulano fez isso, pela fé, ciclano fez aquilo. Tem até a situação que a gente só gosta da parte boa, né? Pela fé, por exemplo, Daniel fechou a boca de leões. Aí a gente lê e gosta, aleluia, vou fechar a boca de leões. Mas também diz lá que pela fé, homens foram cerrados ao meio. Diz ou não diz, gente? Ou seja, pela fé, eu posso enfrentar essa situação, esse problema, as coisas podem não mudar, mas eu não vou negar o meu Senhor, a minha esperança, a minha convicção. As coisas mudando ou não mudando, eu vou pela fé permanecer firme e vitorioso no Senhor, porque eu sei qual é a minha identidade. Mas nem sempre eu vou ter que passar por aquela situação daquela forma. Às vezes, o Senhor vai mudar a situação. Pela fé eu vou vencer, o Senhor vai dar a palavra de ordem e as coisas vão mudar. Aquela porta que está fechada, que parece que não vai se abrir. A fé nos leva a ter esforço. Amém, gente? Vamos relembrar qual é a nossa fé. Quem é o nosso Deus? Quem é o nosso Senhor? Porque às vezes parece que a gente fica meio religioso, né? Meio judeu ali, a gente está baseado, mas eu sou da igreja tal, eu sou da denominação tal, eu só diz, não, peraí, eu creio em Jesus Cristo, o único Senhor e Salvador, eu creio na palavra de Deus, eu creio nos planos do Senhor, o que Ele tiver para mim, eu vou em frente, eu vou vencer com Ele em nome de Jesus, amém ou não amém?